Saudações a todos. É um grande prazer estar aqui hoje no Confea. Como o colega falou, eu sou formado em engenharia elétrica, não tive a oportunidade de exercer a engenharia na sua plenitude, mas tenho grandes recordações do meu tempo de engenharia, né? Eu me formei no prédio do Confea, né? Minha formatura no prédio do Confea quando era do lado aqui ainda. Então, estar aqui hoje, para mim, é um motivo de muito orgulho, muita satisfação de estar no sistema novamente, né, do qual eu andava meio afastado. Então, é um grande prazer. A Conferência Rio+20, como o presidente falou, ela é uma conferência que tem algumas características muito importantes para o Brasil e para a sociedade brasileira. E quando eu falo Brasil, é muito além do governo brasileiro, né? É para a sociedade brasileira. Ela é uma conferência que tem como uma de suas características não ser uma conferência sobre o meio ambiente, mas ser uma conferência sobre o desenvolvimento sustentável. E, como tal, ser uma conferência que vai procurar trabalhar temas de natureza ambiental, de natureza econômica e de natureza social de uma maneira integrada e articulada. E eu vejo o sistema Confea podendo trabalhar nesses temas todos de uma maneira muito articulada, de uma maneira a ter muitas contribuições possíveis no processo. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que está sendo essa conferência, como que ela está sendo pensada e, principalmente, como que o sistema Confea pode participar desse processo em suas diversas instâncias. Essa conferência ela foi proposta pelo governo brasileiro no ano de 2009, né, e foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas no final de 2009. Né. A ideia do governo brasileiro, ao propor a conferência, foi fazer uma reflexão sobre o que aconteceu nos 20 anos decorridos aí pós-Rio 92, que foi a conferência que até hoje foi a conferência mais exemplar do ponto de vista de resultados. No mundo inteiro, do ponto de vista de conferência internacional, tivemos 108 chefes de Estado, um número jamais igualado em nenhum outro tipo de conferência. Tivemos resultados muito expressivos do ponto de vista das convenções que foram adotadas, a Convenção de Clima, a Convenção de Diversidade Biológica, tudo isso é resultado da Conferência do Rio em 92. Então, a ideia do Brasil, ao propor essa reflexão 20 anos depois, é fazer um balanço daquilo que andou, fazer uma reflexão sobre aquilo que não andou e por que não andou e propor que tipo de caminho que a gente quer andar no futuro. Há um certo consenso de que a gente não tem que desenvolver novos caminhos, né, mas desenvolver uma maneira nova e diferenciada de olhar aqueles mesmos caminhos em que a gente já está andando. Então, a Conferência Rio+20 não tem como objetivo gerar novas metas, novos compromissos, porque os compromissos já estão estabelecidos, já há todo um conjunto de compromissos, mas a ideia é renovar o comprometimento dos países com os processos que estão em curso. O momento não é bom. O sistema, como vários dos senhores devem saber, o sistema multilateral hoje enfrenta uma crise muito grande, uma crise sem precedentes, uma crise de credibilidade, uma crise de eficácia. Então, é um momento difícil para fazer uma reunião de caráter multilateral, mas o Brasil tem a consciência de que também esse mesmo momento de crise é também um momento de oportunidade. E é com esse olhar que a gente tem tratado a Conferência Rio+20. Para o governo brasileiro também, a gente tem olhado para essa conferência com dois olhares. Um olhar que é o olhar da agenda interna e outro olhar que é o olhar da agenda internacional. Na agenda internacional, o Brasil é o anfitrião da conferência, o Brasil vai sediar a conferência. Nessa condição de anfitrião da conferência, o Brasil tem uma governança que é razoável, mas é limitada. Ou seja, a agenda da reunião, os temas da reunião, os processos que vão estar na mesa para serem decididos pelos Estados, partes das Nações Unidas, esses processos todos são decididos pelas Nações Unidas. O Brasil é um ator a mais no processo. Claro que na condição de um ator anfitrião da conferência, aquilo que o Brasil coloca tem um peso diferenciado. Né? Todo mundo que já jogou futebol sabe que o dono da bola acaba, né, pode ser pereba, mas tem a chance de
de ter uma vaga, né, e ter algum destaque no time. Então o Brasil é o dono da bola, e nessa condição tem uma responsabilidade grande por aquilo que vai acontecer na Rio+20. A gente tem trabalhado com isso. A Conferência Internacional, os temas dela foram estabelecidos no processo de Nova York, no âmbito das Nações Unidas, e há dois temas principais que estão em evidência, que são a economia verde e a governança para o desenvolvimento sustentável. Governança para o desenvolvimento sustentável, basicamente, é uma questão mais burocrática, que se refere ao desenho institucional, aquelas caixinhas que a gente vê em organogramas, né? Qual o desenho institucional que a discussão do desenvolvimento sustentável vai ter no âmbito das Nações Unidas? Então, se vai ter uma comissão, se vai ter um conselho, como é que vai ser esse desenho? Então, essa é uma discussão que é importante, mas que, eventualmente, o sistema Confea não teria muito nem em termos de interesse nessa discussão. A outra discussão é a questão de economia verde. A questão de economia verde é uma agenda que foi colocada principalmente pelos países desenvolvidos, né? E, portanto, durante a discussão que levou à aprovação da conferência, os países em desenvolvimento procuraram relativizar ou qualificar melhor essa discussão de economia verde. A questão de economia verde, então, ela foi aprovada na conferência como economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. Ou seja, para os países em desenvolvimento, toda a discussão de economia verde, e seja qual for o conceito que se queira dar à ideia de economia verde, tem como base, como pressuposto, contribuir para o desenvolvimento sustentável do país, nas suas diversas vertentes, né, que significa inclusão social, desenvolvimento econômico, conservação ambiental e também da erradicação da pobreza. Para o Brasil, esses temas todos são familiares, são temas que a gente se sente confortável de discutir. Para muitos países em desenvolvimento, essa discussão ainda é um pouco preocupante. Essa é uma discussão que é vista por países em desenvolvimento como uma discussão que pode implicar condicionalidades ao desenvolvimento. Então, aprovar ideias novas sobre economia verde pode parecer como alguma coisa prescritiva, como receitas de desenvolvimento, que os países têm que se comportar dessa ou daquela maneira e que, portanto, possa implicar restrições ao desenvolvimento. A nossa preocupação, enquanto país sede da conferência, é que essa discussão não seja excludente, mas que seja uma discussão inclusiva na qual todos os países possam se sentir participantes desse processo. Então, a gente tem aí hoje uma certa resistência de alguns países em desenvolvimento, um certo temor de alguns países em desenvolvimento em termos dessa discussão de economia verde, mas a gente entende que essa é uma questão simplesmente de você qualificar, porque essa discussão também, mesmo no governo brasileiro, e aí eu acho que o sistema Confea deve ter essa percepção em diversos momentos, em diversas situações em que convive, do certo medo de alguns setores da sociedade brasileira, de alguns setores empresariais, de que novas condicionantes possam ser impostas, de que novas restrições ou de que novos padrões de produção possam ser impostos. Então, a nossa ideia é de que essa conferência seja uma conferência que possa implicar não só padrões de produção diferenciados, mas também que possa discutir as condições para que, no caso do Brasil, o Brasil tem uma situação muito mais confortável que outros países em desenvolvimento, mas se a gente discutir como que alguns países em desenvolvimento devam ter padrões de produção diferenciados, a gente tem que discutir também quais as condições para que esses países possam ter condições diferenciadas de uma economia, digamos, nessa expressão, economia mais verde. No caso do Brasil, a mesma coisa se aplica. A gente está mais avançado, naturalmente, do que vários países em desenvolvimento, mas ainda assim, a gente tem que discutir quais são as condições necessárias para que a nossa economia continue competitiva, e não que a gente simplesmente tenha que impor ônus adicionais à nossa economia em detrimento da nossa capacidade de competição no mercado internacional. Então, isso tudo para dizer para vocês assim, que a gente está falando de alguma coisa que vai muito além da questão ambiental. Do ponto de vista exclusivamente ambiental,
Naturalmente que a gente, né, no caso eu sou do Ministério do Meio Ambiente, a gente acha muito legal tudo que se refira a algum tipo de melhoria ambiental. Mas muitas vezes, né, e aí não tem gente, não tem ninguém muito bonzinho na história, né? Muitas vezes essa discussão de melhorias ambientais, elas significam também algum tipo de condicionante que pode significar restrição ao desenvolvimento de algum país. Então, essa preocupação o Brasil tem. O Brasil está querendo trabalhar com outros países em desenvolvimento no sentido de que essa discussão possa ser inclusiva. E aí, nesse sentido, eu já faço a minha primeira provocação ao CONFEA, no sentido de que, bom, estamos trabalhando aqui num sistema que está profundamente imbricado no sistema produtivo do país, né? Todos os que estão presentes, todos que representam o sistema CONFEA, têm uma penetração grande no sistema produtivo. Então, como que a gente pode criar esse processo de economia verde, como que o Brasil pode ter um sistema produtivo que seja mais racional? A gente tem hoje diversas iniciativas no país, a gente fala de construções sustentáveis, a gente fala de produção mais limpa, a gente fala de consumo sustentável, e tudo isso tem bastante a ver com aquilo que o sistema CONFEA trabalha e vivencia. Então, acho que essa reflexão pode ficar aqui para o sistema, do ponto de vista daquilo que o CONFEA pode fazer. Existe uma outra esfera também de trabalho nossa, que é a esfera daquilo que, independentemente do processo internacional, daquilo que vai sair do processo internacional, é aquilo que vai acontecer no Brasil, né? Uma grande conferência como essa, realizada no Brasil, da mesma maneira que acontece em outros países, gera uma movimentação de diversos atores da sociedade brasileira para dizer, bom, vai ter uma grande conferência, e aí, qual é o meu papel nisso? E da mesma maneira que o CONFEA teve essa iniciativa de observar, eu recebi há pouco tempo lá no Ministério do Meio Ambiente, conversei com alguns colegas do CONFEA que estiveram lá para conversar. Da mesma maneira que o CONFEA tenta se enxergar nesse processo, bom, o que é que a gente pode fazer? Tem vários atores da sociedade também fazendo essa reflexão. O que a gente pode fazer? E essa reflexão, ela muitas vezes, ela não necessariamente está relacionada ao processo internacional em si. Como eu falei, o processo internacional tem uma metodologia própria, prazos próprios, sistemas próprios, nos quais o Brasil tem uma certa governança, mas uma governança que não é absoluta. Então, a gente tem um processo que pode ser, sim, o processo nacional, o processo de reflexão nacional, o processo das iniciativas nacionais e como que essas iniciativas se refletem dentro da sociedade brasileira, né? O que o Brasil herda da Rio+20? O que a sociedade brasileira aproveita e aprende com a Rio+20? Então, tudo que a gente estiver fazendo nesse processo preparatório para a Rio+20 é um processo de aprendizagem e de herança para o Brasil, independentemente daquilo que acontecer no processo internacional. Isso não quer dizer que a gente menospreze ou qualifique de menor importância o processo internacional, mas só para dizer que a gente vê essa importância nas duas instâncias. Então, também nesse processo internacional, dessa discussão nacional, o CONFEA tem um papel muito importante. E, finalmente, eu colocaria uma outra questão importante, que é o sistema da organização da conferência em si. Até agora eu estava falando de conteúdo, né, dos temas que vão ser discutidos na conferência. Existe uma outra questão na conferência, que é como que o Brasil vai organizar essa conferência. Então, existe um comitê de organização nacional dessa conferência, que envolve diversos setores da sociedade, envolve diversas instâncias, que vai procurar construir a conferência. O que é construir a conferência? É toda a parte logística, a parte operacional, a parte material da conferência. E, novamente, também aqui, o CONFEA tem um papel muito importante, eu vejo. O sistema, né, que o CONFEA abriga dentro de si tem uma possibilidade fantástica de participação. E há toda uma mobilização no Rio de Janeiro, né, tanto no nível do governo do Estado quanto no nível da Prefeitura, de fazer essa conferência extremamente exemplar do ponto de vista da sustentabilidade. Ser uma conferência que, do ponto de vista da sua construção, seja sustentável. Ser uma conferência que, do ponto de vista da sua gestão de resíduos, seja sustentável. Ter uma conferência que, do ponto de vista de uso de energia, seja sustentável. Então, tudo isso são questões que vão estar
estar na pauta, e tem um comitê específico organizador da conferência, o qual eu sugeriria que o CONFEA também se articulasse, né? Eu tenho um contato com eles, mas eu não estou envolvido diretamente com o processo de organização, né? Mas é também interessante que o CONFEA possa participar desse processo e enxergar como que essa expertise, né, essa experiência, essa competência que existe no CONFEA pode ser aproveitada do ponto de vista da conferência. Então, são esses três, digamos, esses três leques, né, que eu vejo da conferência, né, o internacional, o nacional do ponto de vista de conteúdo e substância e o nacional do ponto de vista da organização e da formação da conferência. Então eu vejo nesses três espaços a possibilidade de atuação do CONFEA, de participação do CONFEA. Acho que aqui existe uma riqueza de material humano que não pode ser desprezada. E o governo brasileiro vai trabalhar nesse processo. Para cada uma dessas instâncias que eu falei, existem instâncias, saiu um decreto assinado pela Presidenta da República recentemente, o decreto 7495, que é um decreto que cria essas diversas instâncias de organização, de pensamento substantivo. Cada uma dessas instâncias tem a participação de diversos setores da sociedade brasileira. A Comissão Nacional é uma comissão de nível ministerial, mas aberta à participação de outras entidades. O CONFEA pode se fazer representar nessa comissão também. Então, o CONFEA é mais do que bem-vindo nessa discussão. Eu agradeço essa oportunidade de conversar com vocês sobre isso. Me coloco à disposição aqui para a gente conversar sobre alguma dúvida que surja e também no Ministério do Meio Ambiente, naquilo que a gente puder aportar e responder a vocês. Muito obrigado a todos.